Olá, meus queridos, tudo bom? Eu sou a professora Beatriz Carvalho, professora do 7º ano de História. E hoje nós vamos para a aula número 24. O que nós vamos aprender? Vamos relembrar um pouquinho do que nós já aprendemos sobre as monarquias absolutistas, os estados modernos e vamos entrar num conteúdo novo chamado mercantilismo. Vamos lá? Vem comigo! Como sempre, vocês já sabem, nós começamos com os nossos objetivos da aula. Vamos lá? Compreender o mercantilismo como um conjunto de práticas e princípios econômicos que contribuíram para a formação do capitalismo. Analisar as principais características do mercantilismo para as sociedades da época e as sociedades atuais. Conteúdo novo, que bacana! Vamos lá? Como sempre, a gente sempre dá uma relembradinha nas aulas anteriores, porque história é um elo. Lembra que a professora sempre fala, é uma corrente com elos interligados. Então, nós aprendemos o passado para compreender o presente e construirmos um futuro melhor, não é verdade? Então, vamos lá. Relembrando, sob o domínio dos reis, os feudos, condados e ducados passaram a compor unidades administrativas e políticas mais complexas, formando os estados nacionais ou estados modernos, com a formação das monarquias na França e na Inglaterra. Nós estudamos essas duas monarquias. Depois, nas próximas aulas, nós vamos estudar também as monarquias de Portugal e de Espanha. Ok? Vamos lá. Olha o que a professora trouxe hoje. Isso é um desenho antigo, é de 1963. É o desenho animado Espada Era a Lei. Né? Por que a professora trouxe esse desenho hoje? Vamos entender. Qual que é a história dele? Lembra da lenda do rei Arthur, que nós falamos na aula passada? Então, essa é um desenho animado, que fala do rei Arthur como criança. Ele era um auxiliar de Merlin, então tem uma pegada infantil, é um desenho animado, porém, será que a ficção auxilia na compreensão da nossa história? Vamos refletir? Olha, toda aula agora a professora vai trazer uma reflexão diferente para vocês. Nesta aula é para vocês pensarem. Os filmes, os desenhos, será que eles pesquisam? Será que tem pesquisa histórica? Será que tem a ver com a história da época que eles estão contando? Vamos pensar? Essa é a reflexão desta aula. Combinado? Olhe lá, retomando, a partir do século XII, em várias regiões da Europa, um conjunto de transformações sociais, econômicas e culturais iniciaram o processo de formação dos estados modernos. Lembram das características do estado moderno? Vamos relembrar. Os nobres, que eram os antigos senhores feudais, tornaram-se parte da corte real. Foram delimitadas fronteiras, formando os territórios nacionais. Lembra que antes eles eram todos fragmentados? Eram os feudos, e agora centralizou tudo no rei. E o que isso significa? Se tornou um estado só, uma fronteira só. Vamos lá. Instituída a moeda única, leis comuns para todo o reino, criação de cargos públicos, exército assalariado, não era mais qualquer um, né, que chegava lá e depois trocava de rei. Não. Agora ele era permanente e assalariado. Idioma oficial e criação de um sistema tributário. Queridos, para vocês entenderem, todo estado, toda nação, quando está se formando, ela precisa de uma unidade, tanto social, cultural ou econômica. Por exemplo, nós temos que ter um idioma nacional, não é verdade? Nós temos que ter uma moeda única, nós temos que ter um sistema de lei único. Isto compõe uma nação, um estado forte, não é verdade? Isto compõe a identidade de um povo, a identidade de uma nação. Foi isso que começou a ser feito lá na nossa idade moderna. Olha lá, mas vocês não podem esquecer, isso é muito importante, tinha na aula passada e nesta também. Absolutismo, regime político que se desenvolveu na Europa Ocidental entre os séculos XV e XVIII.
Olha lá, ele teve tempo e lugar definidos. Professora, mas existem monarquias hoje? Existem, só que elas são um pouquinho diferentes. Existem monarquias absolutistas? Existem ainda. Por exemplo, na Arábia Saudita, existem ainda monarquias absolutistas. Na Inglaterra já não, é monarquia constitucional. Lembra das duas câmaras, dos lordes e dos comuns? E o monarca? Então, lá existe um parlamento e um primeiro-ministro. Não é todo o poder centralizado no rei. Ah, e uma novidade, sabe quantas monarquias ainda existem por todo o mundo nos dias de hoje? 28. Vamos lá, olha que bacana, para vocês não esquecerem quando vocês forem estudar o absolutismo. Rei, nobreza, burguesia, igreja. O rei era o todo-poderoso, acima de tudo e de todos. Olha que bacana, a professora trouxe esse exemplo, também é um filme do Walt Disney de 1993. Se chama Os Três Mosqueteiros. Por que a professora trouxe? Lembra do exército assalariado? Então, este era um exemplo, né? Este aqui é o D'Artagnan e os Três Mosqueteiros, que traz a história da corte de Luís XIV, o nosso amigo rei da França, que construiu o Palácio de Versalhes, lembra? Então, este nosso querido D'Artagnan não é só um personagem fictício, sabia que ele existiu? Olha lá. Tem uma estátua na Holanda dele e aqui a professora trouxe um retrato dele, né? Uma pintura feito por Adams van der Müller, né? Então, da época, ele realmente foi um oficial do exército de Luís XIV, D'Artagnan. Vale a pena vocês assistirem Os Três Mosqueteiros, é bem bacana. Olha lá, vamos para a nossa primeira atividade. Olha o nosso rei de novo, a frase de Luís XIV, L'État c'est moi, quer dizer, o Estado sou eu, como definição da natureza do absolutismo monárquico significa, o que significa? A unidade do poder estatal, civil e religioso, com a criação de uma igreja francesa, nacional. A superioridade do príncipe em relação a todas as classes sociais, reduzindo a um lugar humilde, a burguesia enriquecida. C. A centralização do poder real e absoluto do monarca na sua pessoa, sem quaisquer limites. Ou D. A submissão da nobreza feudal pela eliminação de todos os seus privilégios fiscais. Então, vamos lá? Daqui a pouquinho a prof volta e corrige com vocês.
Oi, queridos, vamos corrigir? Vem comigo. Olhe lá, qual que é a resposta certa? A C, a centralização do poder real e absoluto do monarca na sua pessoa, sem quaisquer limites. Continuando, lembra dos teóricos? Vamos relembrar? Vamos lá. Na Europa Ocidental, o poder absoluto dos reis contrariava uma longa tradição de poderes locais, exercidos pelo senhor de cada feudo, os senhores feudais. Para vencer essa resistência, a resistência dos grupos mais fortes, que eram a nobreza e a burguesia, era preciso legitimar esse poder e justificá-los pela razão e pela fé. Como será que eles fizeram isso? Eles tinham que convencer os senhores feudais e a população de que eles tinham poder absoluto, né? Como que eles iam convencer isso? Chega lá, toma a terra, não, agora quem manda sou eu? Não poderia ser assim, né? Então, apareceram os nossos amigos teóricos, olha lá, né? Os intelectuais da época. Lembra dos nossos dois amigos, Thomas Hobbes e Jacques Bossuet? Vamos ver o que eles falavam? Olha lá. O nosso amigo Thomas Hobbes, o que ele dizia? Defendia que toda a natureza humana era má e que necessitava de um Estado forte, limitando a individualidade para proteger a todos. Era levado pela razão. Esse nosso amigo tem um livro chamado Leviatã, que fala exatamente sobre isso, que todo homem nasce mal. A natureza do homem, né, é má. Então, ele necessita de um Estado forte, de um governo forte para protegê-lo dele mesmo até, e de todos contra todos. Então, independente se fosse o rei ou não, poderia ser um presidente, um primeiro-ministro, mas teria que ser um Estado forte, acima de todos, para colocar leis e colocar limites também, tá? Já o nosso amigo Jacques Bossuet acreditava que era o divino, o poder divino pela fé. Ele acreditava que o rei era divino, então era a existência de Deus na terra. Então, como ele era divino, todas as suas vontades teriam que ser obedecidas, independentes quais eram, não poderiam ser questionados, nem as vontades e nem ele, porque eles eram divinos. Então, agora que vocês já relembraram tudo, vamos para mais uma atividade. Thomas Hobbes e Jacques Bossuet foram considerados teóricos intelectuais do absolutismo. O que isso significa? Fácil, né, galerinha? Acabamos de relembrar. Então, a professora já volta e corrige para vocês.
Olá, queridos, vamos corrigir? Vem com a professora. Vamos ler com calma, ok? Para vencer a resistência dos grupos sociais mais fortes, a nobreza e a burguesia, os reis precisavam legitimar esse poder e justificá-lo, tanto pela razão quanto pela fé. Essa tarefa ficou a cargos de importantes intelectuais da época, como Hobbes, que defendia o Estado forte, e Bossuet, que defendia o Estado divino. Galerinha, mais uma coisa, todas essas atividades, se não der tempo de fazer ou não der tempo de copiar no caderno, não faz mal. Entra lá no Classroom, faz a atividade do dia, envia, porque assim a sua frequência fica computada, e entra nos slides da professora de novo, dá mais uma estudadinha e vai lá e copia com calma e com capricho, combinado? Vamos continuar? Olha só que bacana! Isso é uma réplica do vestido de Maria Antonieta, que foi a rainha da França, esposa de Luís XVI. Olha, que está lá no Museu de Moda, na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. Galerinha, dá uma olhada no tanto de tecido desse vestido. E olha que era o mais simplesinho, vocês imaginem os outros, né? Olha o luxo. Lembra que a professora trouxe as fotos do Palácio de Versalhes? Que tinham monumentos de ouro, tinha indumentárias que eram feitas com fios de ouro, inclusive, né? Pedras preciosas, o luxo, a ostentação era enorme. Como que eles pagavam isso? Rei não trabalhava, rainha não trabalhava. Metade da corte também não trabalhava. De onde é que vinha esse dinheiro todo? Vamos descobrir? Mercantilismo, o nosso assunto de hoje. Olha lá, o que é o mercantilismo? Um conjunto de ideias e práticas econômicas que as monarquias absolutistas europeias adotaram para enriquecer o reino. Vamos fazer o nosso mapa mental? Pensa, mercantilismo, mercado. Mercado, venda de mercadoria, o que a gente lembra? Economia. Então, você linka o mercantilismo com economia, práticas econômicas. Tá ok? Olha lá. Caracterizou-se por uma forte intervenção do Estado na economia e consentiu em um conjunto de medidas, características, práticas, que visavam unificar o mercado inteiro com a finalidade de formação de fortes estados nacionais. Quanto mais forte o estado, mais rico ele era. Vamos lá, as características do mercantilismo. Com calma, né? Vamos lá, depois vocês anotam com capricho no caderno. Metalismo. A riqueza de um reino era medida pela quantidade de metais nobres, ouro e prata, que ele possuía, também conhecido como bulionismo. Então, quanto mais ouro ou prata tivesse dentro do seu país, mais rico ele era. Não existia o dinheiro do papel como existe hoje, era em moedas. Lembra dos Luíses que eram, né, o Luís XIV, que as moedas tinham o rosto, a fisionomia do rei? Então, era feito de ouro e prata, então eles precisavam desse material. Como que eles iam conseguir? Na Europa as minas estavam escassas, então eles traziam das suas colônias. Então eles tiravam da sua colônia tudo o que podiam, certo? Ó, mapa mental, metalismo, se caiu uma pergunta, o que vocês pensam? Metalismo, metal, ouro e prata. Fácil, né? Vamos lá? Balança comercial favorável, reduzindo as importações e aumentando as exportações. Assim, a balança comercial ficaria positiva. Era a forma de reter o ouro e a prata do metalismo, certo? No reino, já que as moedas eram cunhadas nesses metais. Então, o que acontece? Pensa bem, eu sou o governante desse estado. Eu quero fabricar produtos e que as pessoas comprem de mim, porque toda vez que eu vender, exportar o meu produto, mais dinheiro entra no meu país, no meu estado, na minha nação. Se eu tiver que comprar esses produtos das outras nações, o que acontece com o meu dinheiro? Ele vai embora. Então, eu tenho que ter mais exportações, vender mais produtos e ter menos importações. Quer dizer, ter que comprar menos dos outros. Daí, a balança comercial é sempre favorável para o seu governo.
Mais duas características. Protecionismo. Ai, lá vem a professora com essas palavras difíceis, né? É fácil, quer ver? Ó? Mapa mental. Vamos lá. Proteção. Lembra de proteção? Proteção, lembra? Protecionismo. Proteção dos produtos nacionais. Viu que fácil? Incentivo ao comércio e a manufatura nacional. Produto, tá, galerinha? Protegendo-os da concorrência estrangeira, dos produtos importados, com aumento de impostos sobre os produtos importados. Então, quer dizer, o produto que vinha de fora, o que o governo fazia? Colocava uma taxa muito alta para venda dele aqui dentro e para trazerem ele para o país. E os produtos nacionais, claro, os impostos eram menores. O que acontecia? A população preferia comprar os produtos nacionais e para vendê-los também era muito mais fácil, porque eles eram mais baratos. Exclusivo colonial. As colônias deveriam comercializar exclusivamente com as suas metrópoles. Nessa época, vocês vão ver que tudo aconteceu ao mesmo tempo. As grandes navegações, a revolta protestante, a centralização das monarquias absolutistas, tudo aconteceu numa época só. Então, o que aconteceu? Aqui já tinha acontecido as grandes navegações, já tinham descoberto os novos mundos, a América, a Ásia, as colônias da África. Então, qual era a situação? Qual era essa característica? Vamos explorar a colônia. Então, todo quanto é metal precioso, matéria-prima, nós trazemos a colônia para a metrópole. Porém, a colônia só pode comprar da metrópole. Um exemplo, o Brasil só poderia comprar e negociar com Portugal. Por mais que chegasse a Inglaterra com um produto melhor ou mais barato, não podia comprar e negociar. Era só com a metrópole. Por quê? Porque daí Portugal faria o seu preço. Comprava produto barato e vendia o produto manufaturado bem mais caro. Olha lá, que desenho bacana. Isso é um desenho que vocês podem fazer no caderno de vocês com calma depois. É bem legal para vocês memorizarem quais são as características, né, do mercantilismo. Olha, né, a nossa balança, o Estado forte, olha que bacana, né? O protecionismo, né, que é a proteção, lembra? Sobre os produtos manufaturados, os produtos nacionais. Olha, o desenvolvimento, olha, o monopólio, lembra? A exploração da colônia, olha que bacana. Viu? Isso aqui é bacana vocês terem no caderno de vocês. Vamos para mais uma atividade? A monarquia europeia, da Idade Moderna, praticou entre os séculos XV e final do século XVIII o mercantilismo. Descreva em seu caderno o que foi essa prática. Com calma, sem pressa, vamos fazer a atividade? Daqui a pouco a professora volta e corrige para vocês.
Olá, queridos, vamos corrigir? Vamos lá, com calma. Foi um conjunto de ideias e práticas econômicas, lembra do mapa mental? Mercado, economia. Então, que as monarquias absolutistas, então, foi o que aconteceu naquela época, tá? Adotaram para enriquecer o reino. Caracterizou-se por uma forte intervenção do Estado na economia e constituiu um conjunto de medidas, características, práticas, que visaram unificar o mercado interno com a finalidade de formação de fortes estados nacionais. Quanto mais forte o estado, mais forte a nação, mais rica ela era. Vamos lá? Mais uma atividade. Agora nós já estudamos o mercantilismo, não é verdade? Então, responda agora no seu caderno para a professora sobre duas das suas características, só duas, tá? O metalismo e o protecionismo. Responda lá que a professora já volta e corrige com vocês.
Vamos corrigir? Com calma, vamos lá. Metalismo é a riqueza de um reino medida pela quantidade de metais nobres, ouro e prata, que ele possuía, também conhecido como bulionismo. Segundo, o protecionismo. Lembra da proteção sobre os produtos? Então, é o incentivo ao comércio e à manufatura nacional, protegendo-os da concorrência estrangeira, com o aumento de impostos sobre os produtos importados. Então, mapa mental, para vocês decorarem rapidinho, nunca mais esquecerem. Metalismo, metal, ouro e prata. Protecionismo, proteção sobre os produtos. Mercantilismo, mercado, economia, práticas econômicas. Façam assim um mapinha bonitinho no caderno que vocês nunca mais esquecem. Vamos ver o que nós aprendemos nessa aula? Como se deu o surgimento do Estado moderno e das monarquias absolutistas, como, através de estudiosos da época, os reis fundamentaram o seu poder absoluto e o início da consolidação do mercantilismo. Então, o que nós aprendemos? Na realidade, nós relembramos um pouquinho de como surgiram as monarquias absolutistas, como eram suas características, que tinham características em comum, como a moeda única, né, o território que estava sendo delimitado, né, os tributos, o imposto. Então, nós relembramos tudo isso, como elas surgiram e como é que elas se sustentavam. O luxo e a ostentação, através de práticas econômicas que era o nosso mercantilismo. Né? Então, nós começamos com o início, as características dele. Na aula que vem, nós vamos continuar com o mercantilismo, porém, nós vamos aprender cada país separadamente. Espanha, Portugal, Holanda, França, Inglaterra, como cada uma trouxe esse mercantilismo e como ela trabalhou com as colônias, né, com a navegação ultramarina, como que isso se desenrolou. Combinado, galerinha? Espero vocês na próxima aula. Não faltem a aula que vem, vai estar muito legal. Espero vocês. Até lá!